O brilho letal da tela do celular cortou a escuridão do quarto, iluminando o rosto sereno de Camila enquanto ela dormia profundamente ao meu lado, alheia ao mundo. O zumbido da notificação do WhatsApp soou como um alarme de incêndio na minha mente exausta. Eu só queria silenciar o aparelho, encontrar um pouco de paz após mais um dia esmagador de trabalho com planilhas e códigos que pareciam drenar minha juventude. Mas a curiosidade, aquele instinto primitivo e traiçoeiro que nos avisa quando estamos prestes a pisar em um campo minado, me fez virar o rosto e olhar para o visor. O nome que piscava ali na tela rachada não deveria estar mandando mensagens àquela hora da madrugada. Era Beto, meu irmão de outra mãe, o cara que foi padrinho do meu casamento e conhecia todos os meus segredos. E as palavras que acompanhavam o nome dele não eram sobre futebol, negócios ou a cerveja do fim de semana. Eram íntimas, sujas, carregadas de uma familiaridade nauseante que me fez sentir o gosto metálico de sangue na boca. O chão do nosso quarto pareceu ceder sob o peso daquela revelação, me lançando em um abismo escuro e sem fundo. Olá, meus amigos. De qual cidade ou estado vocês estão acompanhando a história de hoje? Deixem aqui nos comentários, eu adoro saber até onde nossas vozes estão chegando. Bem-vindos a mais um relato de traição, mentiras e drama psicológico. Acomodem-se, peguem um café forte, porque a história de hoje vai testar os limites do que consideramos amizade e amor. Naquele momento, lendo as mensagens brilhando no escuro, o calor de São Paulo naquela noite de dezembro tornou-se subitamente insuportável. O ventilador de teto girava preguiçosamente acima de nós, cortando o ar abafado com um ruído monótono, mas de repente eu estava congelando. Suor frio escorria pela minha espinha e molhava a gola da minha camiseta. A mensagem dizia: ainda sinto o seu cheiro em mim. Mal posso esperar pela nossa próxima fuga. Você é meu vício. O mundo simplesmente parou de girar. Como assim? Camila e Beto? Nós éramos inseparáveis, um trio blindado contra as amarguras do mundo. Conheço o Beto desde a época da escola estadual, quando dividíamos o lanche no recreio sujo de terra. Ele frequentava minha casa, comia da comida da minha mãe, a chamava de tia. E agora estava ali, na tela do celular da minha esposa, com quem dividi os últimos 5 anos da minha vida, declarando um desejo clandestino. Fechei os olhos com tanta força que vi pontos luminosos, esperando que fosse um pesadelo, uma alucinação causada pelas horas excessivas na frente da tela do computador. Mas quando os abri novamente, o brilho cruel continuava lá. Coloquei o aparelho exatamente onde o encontrei, milimetricamente posicionado na mesa de cabeceira de madeira que eu mesmo havia montado no nosso primeiro mês no apartamento. Meu coração batia tão forte contra as costelas que achei que acordaria Camila, mas ela apenas suspirou durante o sono pesado, virando-se para o outro lado e puxando o lençol. O cheiro do creme hidratante de amêndoas que ela sempre usava depois do banho, um cheiro que por meia década significou lar, paz e conforto para mim, agora embrulhava o meu estômago de um jeito violento. Eu queria gritar, queria acordá-la, sacudi-la pelos ombros nus e exigir a verdade. Queria pegar a chave do carro, dirigir feito um louco até a casa do Beto e quebrar cada móvel daquela sala que eu tantas vezes ajudei a pintar num fim de semana de feriado. Mas não fiz nada disso. Sou um homem metódico, analítico, um programador acostumado a caçar falhas estruturais em sistemas complexos. A raiva explosiva, o escândalo de novela, seria um erro tático imperdoável. Se eu fizesse um escarcéu agora, no calor da madrugada, eles negariam até a morte. Apagariam as provas, inventariam uma desculpa esfarrapada de que era uma brincadeira interna boba ou que o celular do Beto havia sido clonado por golpistas. Eu precisava de mais do que textos soltos. Precisava de dados incontestáveis. Precisava da verdade nua, crua, suja e muito bem documentada. O dia seguinte nasceu cinzento, com aquela garoa paulistana persistente que transforma o trânsito da Marginal Tietê em um verdadeiro purgatório. Levantei-me antes de Camila, como era de costume. Fui até a cozinha com passos fantasmagóricos, preparei o café forte da marca de sempre e deixei a garrafa térmica sobre a mesa, alinhada com as xícaras. O cheiro de café coado na hora, misturado com o pão francês esquentado na chapa do fogão, era a trilha sensorial inconfundível da nossa falsa felicidade matinal. Quando ela finalmente apareceu na porta da cozinha, com os cabelos ainda úmidos do banho, e aquele sorriso matinal radiante que eu tanto idolatrava, tive que engolir em seco para não vomitar no chão de ardósia. Bom dia, meu amor, ela disse, com a voz doce, depositando um beijo leve no meu rosto rígido. A pele dela parecia queimar a minha como ácido. Dormiu bem?
Como uma pedra, menti descaradamente, forçando um sorriso assimétrico no canto dos lábios enquanto bebericava o café que agora tinha gosto de cinzas. E você? Também apaguei, ela respondeu com naturalidade assustadora, puxando a cadeira e pegando o celular. Pelo canto do olho vi suas pupilas percorrerem a tela rapidamente, e um micro-sorriso, quase imperceptível, brincou em seus lábios pintados de glossário. Era o mesmo sorriso autêntico e relaxado de quando ela assistia a um vídeo engraçado no Instagram, mas agora eu conhecia a verdadeira fonte daquela alegria. Aquilo foi a confirmação silenciosa, o prego final no caixão da minha dúvida, de que o pesadelo era real e respirava dentro da minha própria casa. Saí para o trabalho com a mente operando a 1000 por hora, o barulho dos limpadores de para-brisa ritmando minha angústia. No escritório, o zumbido constante do ar-condicionado central e o som de dezenas de teclados sendo esmurrados me davam náuseas profundas. Eu não conseguia focar em nenhuma linha de código, nenhum e-mail, nenhuma reunião. A imagem de Camila e Beto juntos, rindo de mim pelas minhas costas, invadia meus pensamentos como um vírus destrutivo corrompendo meu sistema operacional. Eu precisava agir, mas de forma invisível. Lembrei-me de histórias sombrias que ouvia nos bares, de pessoas desesperadas que contratavam investigadores particulares para descobrir podres de sócios ou cônjuges. Abri uma aba anônima no navegador da empresa e comecei a buscar obsessivamente. Não queria um amador qualquer, queria alguém discreto, alguém que conhecesse as ruas, as sombras de São Paulo, a hipocrisia e a podridão humana de perto. Encontrei o contato de um detetive chamado Carlos Mendes. Ex-policial civil, com 2 décadas de experiência em casos de fraude corporativa e infidelidade conjugal. Marquei um encontro no mesmo dia, aproveitando meu horário de almoço, em uma padaria velha e muito movimentada no centro histórico, perto da Praça da República. O cheiro de fritura de coxinha velha, o cheiro de café passado e o burburinho constante e caótico das pessoas se espremendo no balcão criavam o disfarce auditivo e visual perfeito para uma conversa clandestina. Mendes chegou exatamente na hora marcada. Era um homem parrudo, na faixa dos 50 e poucos anos, com um olhar cansado, bolsas escuras sob os olhos e vestindo uma jaqueta de couro surrada que cheirava a tabaco. Ele não pediu nada para comer, apenas encostou no balcão e pediu uma água com gás. Então, Tiago, ele começou, a voz áspera e arrastada, direto ao ponto sem qualquer cerimônia. Sua esposa e seu melhor amigo. Clássico. É o enredo mais comum do que você imagina nessa cidade, infelizmente. O ser humano é previsível. Expliquei a situação com riqueza de detalhes, engolindo o orgulho. Entreguei um envelope com fotos impressas, os endereços de trabalho de ambos, placas de carro, rotinas, horários de academia. Eu quero tudo, eu disse, sentindo minhas mãos suarem frio debaixo da mesa pegajosa da padaria. Fotos de alta resolução, vídeos, locais exatos onde se encontram. Quero saber há quanto tempo sou o palhaço dessa história. Mendes assentiu lentamente, os olhos avaliando meu estado emocional. Vai custar caro, Tiago. E vai demorar alguns dias, talvez semanas. Eles são cuidadosos. Mas o mais importante, você vai ter que continuar agindo exatamente como sempre agiu. Sorria, pague contas, faça amor com ela se for preciso. Se ela sentir a mínima oscilação no seu comportamento, a intuição feminina apita e a fonte seca. Eles entram em modo de segurança e se escondem. Você tem estômago para engolir esse sapo por um tempo sem vomitar na cara deles? Respirei fundo, sentindo o ar quente e engordurado da padaria encher meus pulmões, misturando-se com a minha amargura. Eu tenho. As 3 semanas que se seguiram foram uma tortura psicológica meticulosa que não desejo ao meu pior inimigo. Viver com o inimigo debaixo do seu próprio teto, dividir o calor da cama conjugal, fingir interesse nas histórias fúteis do trabalho dela, sentar lado a lado para assistir a novela das 9 no sofá da sala, comentando a trama enquanto a minha própria vida era uma mentira muito mais roteirizada. Cada toque casual de Camila no meu ombro, cada vez que ela me chamava de amor, me dava arrepios de profunda aversão e asco. E o pior de tudo, Beto continuava frequentando nossa casa livremente como parasita que era. Naquele mesmo fim de semana, ele apareceu para o nosso tradicional churrasco de domingo no quintal. Trazia nos ombros um engradado de cerveja, rindo alto com aquela gargalhada solta de quem não deve nada a ninguém, abraçando Camila na minha frente com uma intimidade que agora eu sabia que ia muito além da amizade. E aí, meu irmão? Como estão as coisas, cara? Ele gritou, vindo na minha direção e me dando aquele abraço de urso apertado que me fez querer, por uma fração de segundo, enfiar a faca de desossar picanha diretamente no pescoço dele. O cheiro da colônia barata dele embrulhou meu estômago.
Tudo na mesma, Beto. Tudo correndo sob controle, respondi, forçando uma risada seca e me virando rapidamente de volta para a churrasqueira para esconder a tempestade nos meus olhos. O cheiro da gordura da carne pingando na brasa, a fumaça subindo pelo quintal, o vinagrete de cebola e tomate que Camila havia preparado com capricho. Tudo parecia uma farsa grotesca, um cenário de papelão de uma peça de teatro muito mal escrita. Mais tarde, enquanto Camila estava na cozinha conversando animadamente com outras amigas, Beto e eu fomos jogar uma partida de sinuca na mesa velha que ficava nos fundos do quintal, perto do muro descascado. O pano verde da mesa estava gasto nas bordas. Peguei o taco de madeira, passei o giz azul na ponta meticulosamente, concentrando minha raiva naquele pequeno quadrado de giz. Ele falava sem parar, reclamando da própria esposa, Juliana. Dizia que ela andava muito estressada, ciumenta sem motivo, que controlava os horários dele e reclamava das reuniões até tarde. Mulher é bicho complicado, Tiago. Você tem uma sorte do caramba, cara. A Camila é tão tranquila na dela, não te enche o saco com essas neuras de ciúme, ele comentou casualmente, dando uma tacada desplicente e errando a caçapa por um palmo. Eu o encarei fixamente, segurando o taco de sinuca com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos, a madeira rangendo sob minha mão. É, Beto, a Camila é muito discreta mesmo. Ninguém faz ideia dos segredos que ela guarda. Ele deu uma risada nervosa, dando de ombros, sem a capacidade intelectual para entender a profundidade letal daquelas palavras. Joguei aquela partida com uma precisão fria e assustadora. Encaçapei bola após bola, descarregando minha fúria contida em cada impacto seco das bolas de marfim. Eu não deixei ele jogar. Nossa, cara, o que deu em você hoje? Tá violento demais na mesa, ele brincou, levantando as mãos em sinal de rendição cômica, tomando um gole largo de cerveja. Apenas focado no objetivo, Beto, respondi com um sorriso gelado que não chegou aos olhos. A angústia se esticou até uma tarde chuvosa de terça-feira, quando meu celular finalmente vibrou com uma mensagem curta de um número desconhecido. Era Mendes. Temos o material encontro no mesmo lugar. Atravessei a cidade debaixo de um temporal típico paulistano, as ruas alagadas combinando com o meu estado de espírito. Nos vimos na mesma padaria sombria. Ele não disse muita coisa, apenas deslizou um envelope pardo espesso e pesado sobre a mesa de fórmica, junto com um pequeno pendrive preto. Eu não ousei abrir ali, no meio das pessoas. Paguei o montante restante do valor acordado em notas vivas, apertei a mão dele e saí apressado em direção ao meu carro. Tranquei as portas assim que entrei, com a chuva batendo violentamente no para-brisa, isolando os sons da cidade. Rasguei a fita do envelope com as mãos trêmulas. A primeira foto que puxei me tirou todo o ar dos pulmões, como um soco direto no diafragma. Eram eles, Beto e Camila, sentados em uma mesa isolada de um barzinho escondido na Vila Madalena. Eles seguravam as mãos um do outro intimamente sobre a mesa, os dedos entrelaçados. O olhar que Camila direcionava a ele era o mesmo olhar brilhante e apaixonado que ela me dava nos nossos primeiros anos de namoro, quando tudo era promessa. Havia muito mais. Fotos deles entrando e saindo abraçados de um motel de beira de estrada conhecido na rodovia Raposo Tavares. Imagens de amassos urgentes dentro do carro dele, estacionados em ruas escuras e arborizadas de pinheiros. O relatório impresso de Mendes detalhava com frieza policial que eles se encontravam rigorosamente pelo menos 2 vezes por semana, geralmente durante os horários de almoço estendidos dela ou naquelas noites em que Beto mentia descaradamente à esposa dizendo que estava fazendo horas extras fechando contratos no escritório. Conectei o pendrive no meu notebook ali mesmo, no escuro do carro estacionado. O brilho da tela me cegou por um instante. Havia 3 vídeos curtos. Um deles, gravado à distância de dentro de um carro, mostrava os dois saindo pela porta da frente do motel. Eles estavam rindo de alguma piada interna. Camila arrumava o cabelo desgrenhado enquanto Beto, sorrateiramente, apertava a cintura dela e dava um beijo demorado no seu pescoço antes de destrancar o carro. Eu gritei. Um grito rouco, primitivo, que rasgou minha garganta. Soquei o volante de couro do carro repetidas vezes, cegamente, até meus nós dos dedos começarem a sangrar e latejar. A dor física aguda era um alívio temporário para a hemorragia irreversível na minha alma. Chorar ali não era apenas de raiva, mas de uma humilhação profunda que corroía os ossos. Minha vida inteira, meus planos de ter filhos, a reforma do apartamento, tudo era uma mentira colossal construída sobre a traição articulada dos 2 pilares centrais da minha existência.
Fiquei ali estacionado por quase 2 horas, ouvindo o tamborilar da chuva no teto do carro e o ruído abafado dos pneus dos outros carros passando nas poças. Quando a tempestade lá fora cedeu, a tempestade dentro de mim também mudou de forma. Quando finalmente parei de tremer e me acalmei, a tristeza paralisante havia evaporado completamente, dando lugar a uma frieza metálica e calculista. Eu não ia ser o corno manso que apenas pede o divórcio e divide os bens em um cartório impessoal. Eu não ia apenas brigar com o Beto na calçada e trocar socos que não resolveriam nada. Isso seria fácil demais, indolor demais para eles. Eu ia destruir o mundinho perfeito e hipócrita deles da mesma forma cirúrgica, lenta e devastadora que eles destruíram o meu. E a oportunidade perfeita, o palco ideal para esse espetáculo macabro, estava a poucos dias de distância, a grande festa de aniversário de 30 anos da Camila. Ela vinha planejando esse evento com a obsessão de uma noiva há meses. Havíamos alugado um chalé incrível e caríssimo no litoral norte, em Ubatuba. Um lugar espaçoso, de frente para o mar bravio, com piscina de borda infinita, área de churrasqueira gigante. Espaço suficiente para acomodar todos os nossos amigos mais próximos, colegas de trabalho e familiares. Ela queria que essa festa fosse inesquecível, um marco absoluto na sua vida social, algo para postar e exibir para todos. Eu faria questão de garantir que fosse exatamente isso. Cheguei em casa naquela noite úmida com uma expressão de neutralidade absoluta, ensaiada no espelho do elevador. Camila estava esparramada no sofá da sala, assistindo à televisão com um pote de pipoca. Como foi o dia, meu amor? Você demorou? Ela perguntou, esticando as pernas e sorrindo docemente para que eu me sentasse perto dela. Cansativo demais, muito trânsito. Mas produtivo, respondi, abaixando-me para depositar um beijo mecânico no topo de sua cabeça. E a viagem? Tudo pronto para o fim de semana? Ela se endireitou, os olhos castanhos brilhando de excitação genuína. Tudo? As bebidas já estão encomendadas e pagas, a carne do churrasco de primeira, a playlist eu terminei de montar hoje. O Beto e a Juliana confirmaram que vão descer a serra na sexta-noite no nosso comboio. Excelente, eu murmurei, sentindo um prazer sombrio e venenoso se espalhar pelas minhas veias. Vai ser uma noite que ninguém ali vai conseguir esquecer. Passei as noites seguintes trancado no escritório do nosso apartamento, com a porta encostada, alegando estar exausto e precisando terminar um projeto de programação urgente para um cliente impaciente. Na verdade, eu estava meticulosamente editando o meu presente. Peguei vídeos antigos de aniversários passados, compilei mensagens de vídeo que pedi sorrateiramente para os amigos gravarem desejando felicidades. Separei fotos românticas nossas de viagens, fotos carinhosas dela com os pais. Usei meu conhecimento técnico para montar um vídeo de aparência impecável, emocionante, com transições suaves de imagem e uma música de fundo acústica e romântica capaz de arrancar lágrimas de qualquer um. Mas o final do vídeo, os últimos minutos eram a minha grande obra-prima. Era a injeção letal preparada com precisão laboratorial. Quando a sexta-feira finalmente chegou, o clima estava perfeito. Descemos a Serra do Mar em um comboio animado de carros. O calor úmido do verão litorâneo envolvia a todos. O cheiro de sal e maresia entrando pelas janelas abertas. O chalé alugado era espetacular, cercado pelo verde denso da Mata Atlântica de um lado e o som relaxante das ondas do outro. A noite de sábado, o ápice da viagem e o dia principal da comemoração, começou com uma energia vibrante e barulhenta. Cerveja trincando de gelada saindo dos colers, caipirinhas de limão e maracujá rodando pelas mãos, um pagode antigo tocando alto na caixa de som JBL no deck, o cheiro inconfundível de picanha e linguiça assando na grelha e fumaça subindo para o céu estrelado. Estavam lá todos os figurantes da minha tragédia. Os pais da Camila, meus sogros idosos que sempre me trataram com um carinho de filho autêntico. Estavam nossos antigos colegas de faculdade, as amigas fofoqueiras do trabalho dela. E claro, Beto e a esposa dele, Juliana. Camila desfilava radiante pelo deck da piscina iluminada, vestindo um vestido branco esvoaçante e caro, recebendo abraços apertados e presentes em sacolas bonitas. Ela me procurava de vez em quando no meio da multidão, levemente alterada pelo álcool, para me dar beijos apaixonados diante de todos, agradecendo em voz alta por eu ter organizado e bancado grande parte daquela viagem luxuosa. Você é o melhor marido do universo inteirinho, ela sussurrou de forma arrastada no meu ouvido em um determinado momento, pendurada no meu pescoço com um copo suado de caipirinha na mão. Eu sorri, sustentando seu olhar com uma calma assustadora. Espere um pouco. Você ainda não viu o seu presente surpresa. Lá pelas 10h30 da noite,
quando o nível de álcool no sangue já havia deixado a grande maioria das pessoas vulneráveis, rindo alto e com os reflexos lentos. Eu decidi que era o momento. Peguei um garfo e bati levemente contra uma taça de vidro vazia, o som agudo cortando as conversas. Caminhei até a caixa de som e pausei a música. O único som que restou no ar foi o das ondas quebrando pesadas na praia escura. Pessoal, família, amigos, 1 minuto de atenção, por favor, chamei. Minha voz soando surpreendentemente autoritária, projetando-se pela varanda espaçosa. Eu preparei uma surpresinha especial para a aniversariante dessa noite. Um vídeo compilando momentos maravilhosos da vida da Camila e algumas mensagens em vídeo que recolhi com muitos de vocês durante essa semana. Todos aplaudiram efusivamente, alguns assobiaram. Camila levou as mãos ao rosto, arregalando os olhos e fingindo estar profundamente emocionada com o gesto. Ai, Tiago, eu não acredito. Eu vou chorar na frente de todo mundo. Ela exclamou rindo, caminhando e sentando-se estrategicamente no centro do grande sofá de palha na varanda, rapidamente rodeada pelas amigas mais íntimas. Juliana estava de pé logo atrás do sofá, abraçada lateralmente ao Beto, encostados em um dos grossos pilares de madeira que sustentavam o teto do chalé. Eu conectei lentamente o cabo HDMI do meu notebook à grande TV de tela plana fixada na parede da área externa. Com um clique no controle remoto, apaguei as luzes principais da varanda, deixando o ambiente iluminado apenas pelo brilho azulado da tela e as luzes submersas da piscina. Dei o play. Os primeiros 5 ou 6 minutos foram de um sentimentalismo barato e eficaz. Fotos antigas de infância na escola, viagens nossas para a Serra Gaúcha, momentos engraçados em festas passadas. Depoimentos chorosos dos pais dela, desejando saúde e netos. Um depoimento em vídeo do próprio Beto, gravado com a câmera frontal do celular dele no carro, apareceu na tela gigante. Camila, minha querida. Você sabe que é como uma irmãzinha para mim. Merece toda a felicidade, sucesso e amor do mundo, sempre ao lado desse meu grande irmão, o Tiago. Algumas mulheres na plateia suspiraram e disseram que lindo em um coro afetuoso. Eu virei levemente a cabeça e olhei diretamente para o Beto nas sombras. Ele tinha um sorriso largo no rosto, estufando o peito, nitidamente orgulhoso da própria atuação cínica. E então, o vídeo atingiu seu ponto de virada. A música acústica e romântica foi cortada de forma abrupta, como se um fio tivesse sido arrancado. A tela da TV ficou completamente preta por 2 longos e agonizantes segundos. O silêncio na varanda tornou-se pesado. E então o inferno foi liberado. A primeira foto tirada pelo detetive Mendes apareceu em altíssima resolução na tela de 70 polegadas, iluminando os rostos de todos com a sua claridade cruel. Beto e Camila no bar mal iluminado da Vila Madalena, debruçados sobre a mesa, os rostos perigosamente colados, as mãos entrelaçadas sobre as taças de chopp. O burburinho afetuoso e alcoólico de On se transformou de forma instantânea em um silêncio sepulcral, confuso e terrivelmente denso. A imagem na tela piscou e mudou. Agora era um vídeo nítido, capturado à distância. Mostrava os dois saindo pela porta espelhada daquele motel na Raposo Tavares. O vídeo exibia Beto agarrando a cintura de Camila com posse, enquanto ela deslizava a mão pelo pescoço dele e lhe dava um beijo úmido e profundo antes de entrarem no carro. O som ambiente do trânsito na gravação ecoou pela varanda silenciosa do chalé. Alguém, não sei quem, ofegou em choque absoluto. Um copo de vidro escapou das mãos de alguém, caindo no chão de pedra e estilhaçando-se com um barulho estalado que soou como um tiro. Era o copo da mãe da Camila, que agora estava com as mãos trêmulas cobrindo a boca aberta. Olhei de volta para a aniversariante no sofá. Toda a cor havia sido drenada do rosto de Camila. Ela estava branca, pálida como um cadáver. Seus olhos estavam esbugalhados em pânico puro, cravados na televisão, enquanto seus lábios começavam a tremer de forma incontrolável. Tiago, o que é isso, pelo amor de Deus? Ela gaguejou, a voz falhando miseravelmente, esganiçada e rasgada pelo pavor de estar sendo desmascarada. Eu não me movi. Não movi um músculo do rosto. Apenas deixei o arquivo digital continuar o seu trabalho de demolição. Mais fotos do motel. Prints espelhados gigantes na tela com as mensagens de texto do WhatsApp. Ainda sinto seu cheiro, você é meu vício, louca para repetir a dose. A prova inegável, suja e pornográfica da traição deles, projetada em tamanho colossal para todos os amigos em comum, para os pais dela, para os colegas de escritório e, principalmente, para a esposa do Beto verem. O caos, retido por preciosos segundos pela incredulidade, não demorou a eclodir como uma represa rompendo.
Juliana, a esposa traída de Beto, soltou um grito repentino que rasgou a noite. Um grito visceral, gutural, o som de um animal ferido. Ela se desvencilhou violentamente do abraço de Beto e se virou para ele. Beto estava literalmente paralisado contra o pilar de madeira, suando em bicas, os olhos arregalados, a boca abrindo e fechando sem conseguir emitir som. Seu desgraçado! Seu filho da puta sujo! Juliana berrou com os pulmões cheios, avançando sobre ele como um raio. Ela o esbofeteou no rosto com tanta força que o estalo ecoou alto. Suas unhas longas arranharam o pescoço e a bochecha dele, deixando linhas vermelhas instantâneas. Beto, acuado e covarde, tentava apenas recuar, levantando os braços para proteger o rosto, balbuciando desculpas patéticas e sem nexo. Amor, calma, não é isso, não é o que parece, eu juro por tudo, foi um erro idiota, eu me perdi. Um erro? A voz estrondosa do pai de Camila engoliu o choro de Juliana. O senhor de 60 anos, com o rosto vermelho de indignação e vergonha, avançou pesadamente na direção de Beto, empurrando as pessoas. Você entrou na minha casa durante anos, sentou na minha mesa, seu canalha maldito. A varanda do chalé chique se transformou imediatamente em uma zona de guerra grotesca. Pessoas gritavam umas com as outras, perguntando o que estava acontecendo. Algumas das mulheres choravam de nervoso. As amigas mais próximas da Camila, que instantes antes a abraçavam, levantaram-se rapidamente do sofá e se afastaram dela com passos largos, como se o toque dela de repente transmitisse uma doença repulsiva. Camila, abandonada no centro da cena, continuava afundada no sofá de palha, encolhida, os joelhos perto do peito, chorando de forma histérica, convulsiva. Ela enterrou o rosto manchado de maquiagem nas mãos, escondendo-se da vergonha insuportável de estar nua em seus pecados diante das pessoas que mais importavam para ela. Eu fiquei exatamente onde estava, parado friamente ao lado da TV imensa, com as mãos nos bolsos da bermuda, observando o caos completo se desdobrar com a distância calculada de um cientista observando ratos num labirinto pegando fogo. Aquela era a tempestade perfeita que eu havia desenhado. A vingança absoluta e cristalina. Toda a dor dilacerante, as noites em claro encarando o teto, a humilhação silenciosa que eu havia engolido a seco durante aquelas 3 semanas, agora estava sendo compartilhada, multiplicada 1000 vezes e devolvida aos dois em praça pública. A máscara da perfeição estava despedaçada no chão, pisoteada por todos. Em um movimento desesperado, Camila engatinhou até mim pelo chão de pedra, sujando o vestido branco imaculado. Ela puxou a barra da minha camisa com mãos fracas. A maquiagem preta dos olhos escorria em rios grossos pelas bochechas, deixando seu rosto desfigurado pelo pânico. Tiago, meu amor, pelo amor de Deus, me perdoa, foi um erro doentio, uma fraqueza estúpida, eu te amo, eu juro pela minha vida que te amo, por favor, apaga isso, manda eles pararem. Ela implorava aos prantos, engasgando com os próprios soluços desesperados, os olhos vermelhos e suplicantes cravados em mim. Olhei para baixo, encarando-a com o vazio mais absoluto. A mulher gentil e amorosa que eu achei que conhecia não existia, talvez nunca tivesse existido. Aquela figura patética chorando aos meus pés era apenas uma estranha covarde que havia me apunhalado pelas costas sem remorso até ser pega. Você não gostou da surpresa que o seu marido organizou, Camila? Perguntei em um tom monocórdico baixo, ríspido, frio o suficiente para fazer a espinha dela gelar. Achei que você queria uma festa inesquecível. Espero que o Beto tenha lembrado de te comprar um bom presente, porque é só com as sobras dele que você vai ter que se contentar a partir de agora. A violência verbal e física do outro lado da varanda atingiu o ápice. Juliana alcançou uma garrafa de vodka vazia que estava em cima de um cooler e atirou com força total contra a cabeça de Beto. Ele conseguiu desviar por reflexo, e a garrafa explodiu contra a parede de tijolos atrás dele, espalhando cacos de vidro para todos os lados. 2 dos nossos colegas de trabalho tiveram que intervir à força, agarrando Juliana pelos braços para evitar um homicídio ali mesmo. O pai de Camila estava no centro da roda, apontando um dedo trêmulo e acusador diretamente na cara da filha, gritando em meio às lágrimas o quanto sentia nojo e decepção da mulher que havia criado. A festa dos sonhos extravagantes havia se decomposto rapidamente no pesadelo mais público, humilhante e irreparável possível. Não havia mais nada para eu fazer ou dizer ali. Meu papel na narrativa deles havia terminado. Sem expressar nenhuma emoção adicional, me virei, abaixei a tampa do meu notebook, desconectei os cabos e o coloquei debaixo do braço. Peguei as chaves do meu carro que estavam solitárias em cima da bancada de granito da cozinha externa e caminhei lentamente em direção à saída de trás do chalé.
Atravessei pelo meio das pessoas agrupadas, que instintivamente abriam caminho para mim como se eu fosse intocável, um fantasma letal que havia acabado de obliterar aquele ambiente. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra na minha direção. Não olhei para trás em nenhum momento para ver o estrago final. Caminhei com passos firmes até o meu carro estacionado sozinho na rua de terra batida. Entrei no veículo, bati a porta isolando os gritos distantes que ainda ecoavam da casa e dei a partida no motor. Liguei o ar-condicionado no máximo, e o jato gelado bateu no meu rosto molhado de suor. Fechei os olhos por um segundo. A sensação de libertação que me atingiu foi crua, pesada, mas intensamente inebriante. Eu havia perdido meu casamento de 5 anos, minha estabilidade e minha amizade mais antiga da vida inteira, era verdade. O preço que paguei foi o meu próprio coração despedaçado. Mas eu não era mais a vítima ignorante. Eu havia recuperado o controle absoluto da narrativa e, acima de tudo, a minha dignidade. Enquanto eu manobrava o carro e começava a dirigir pela rodovia escura e sinuosa, subindo a serra de volta para a fumaça de São Paulo, completamente sozinho na madrugada, deixei que um pequeno sorriso tomasse conta do meu rosto. O tumor havia sido extirpado a sangue frio. A grave infecção da mentira, brutalmente exposta à luz do sol. A vida daquelas 2 pessoas a partir daquela noite na praia seria um inferno longo e exaustivo de fofocas em grupos de WhatsApp, reuniões de família constrangedoras, divórcios litigiosos e vergonha pública inescapável. Eles teriam que carregar aquela cruz para sempre. E eu simplesmente juntaria meus pedaços em silêncio. Recomeçaria do zero, numa casa vazia, longe da sujeira que eles criaram. E você que acompanhou cada segundo dessa tensa jornada emocional até o fim, o que você faria se estivesse no lugar do Tiago? Acha que o planejamento dessa humilhação pública brutal foi uma medida justa e merecida, ou uma vingança desse nível tóxico e destrutivo acaba adoecendo e envenenando quem a pratica de forma irreversível? A justiça fria compensa a perda da paz? Deixe sua opinião e seu debate aqui nos comentários. E se essa história provocou algo em você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuarmos explorando as sombras mais profundas e obscuras das relações humanas. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história.